Quando chega no final de ano e a gente começa a ir nas apresentações, daquilo que a gente chama de atividades extracurriculares, então tem o balé, os espetáculos de balé, de dança, os recitais de música. E eu tive a oportunidade agora de ir no recital de final de ano, de apresentação, de uma escola de música para um recital de piano. É incrível como um evento como esse demonstra uma clareza desconcertante ao nível de patologia que a nossa sociedade está vivendo. No nosso papo de hoje, vamos tentar descobrir como é que a gente faz para superar essas fragilidades que são de tal ordem que chegam a ser patológicas. Eu sou Marília Zamonero, sou advogada, mãe educadora e você está no Giz de Casa. Em primeiro lugar, vamos deixar claro, né? Eu sei, essas apresentações são apresentações de escolas, então, evidentemente, todas as pessoas que estão ali se apresentando, elas não são músicos profissionais, estão ali aprendendo, estão se desenvolvendo na música e tudo mais. Perfeito. Feito esse epílogo, vamos encarar algumas coisas que desculpe, eu não consegui ver sozinha, eu tenho que dividir com você aqui. É uma coisa impressionante, né? Porque eh, começa pelo começo. Então, assim, você vai tocar piano, você toca com as mãos. Então, assim, a regra básica: você não usa anel, você não usa pulseira, você não usa relógio, você não usa uma manga gigante aqui. Você não usa essas coisas, porque isso, além de atrapalhar, porque pode cair eventualmente no teclado e detonar com toda a tua concentração ali na música, o objetivo de uma apresentação como essa não é você aparecer, é a música aparecer. Veja, o objetivo dessas apresentações é demonstrar o esforço de um ano inteiro, no sentido de fazer música, de compreender música e de dominar o piano. O objetivo, assim, não é, um desfile de modas, ele não é um palco para estriônicos, não é o momento em que ela consegue afeto da família ou dos amigos e de amigos, né, familiares e amigos. Não é para isto que serve um recital de final de ano de uma escola de música. Mas sabe que parece que é tudo isso junto. Pra você ter uma ideia, olha só que coisa incrível, né? Então, assim, nesse que eu fui, é uma escola já experiente, que tem mais de 2 décadas e tal, e eles fazem essas apresentações num auditório apropriado para isso, então você tem um palco e uma plateia, né? O palco, como palco que ele está elevado, com a iluminação adequada, sobre o palco, evidentemente, um piano de meia cauda, e a plateia, né, fica na parte de baixo. Então, o organizador, né, o proprietário da escola, diz: olha, essas cadeiras aqui na frente a gente deixa reservado para os familiares que estão vendo o seu filho, né? Geralmente, seu filho, seu familiar ali tocando. Então, a família vem ali, senta ali enquanto o filho está tocando, depois que o filho toca, sai para entrar outra família do próximo que vai tocar. Uma coisa muito simples, prática e que funciona muito bem, porque você dá a melhor vista, né, da tua criança que está ali tocando, né, do seu filho, do seu familiar, enfim, que está ali tocando, para todos. Todos têm condição de ter o melhor ângulo ali, né? Então vai se fazendo dessa forma. Pois bem, de repente, estamos ali no palco, uma criancinha de uns 6, 7 anos, uma menininha, já ao lado da professora, porque tem que tocar junto com a professora, né? Eu vejo a pessoa colocando uma cadeira ao lado do piano, em cima do palco. Falei, nossa, vai ter um outro número aqui, né? Certo, vamos fazer alguma outra coisa. Não. Entra a mãe, supostamente a mãe dessa menina, vestida
de uma manga só, toda produzida, né? Senta ali na cadeira, do lado do piano, em cima do palco, sob os holofotes. E ela está ali com o celular para filmar a sua filha durante toda a apresentação. O que é isso? Veja, o palco é sagrado. Você só sobe no palco quando você tem algo que vale a pena para os outros. É assim, uma falta de noção. E olha, a gente não está falando de virtuose Mozart, tá? A gente não está falando de uma menininha que é uma virtuose, que é um Mozart moderno. Não. Uma menina de 7 anos que foi lá tocar uma musiquinha apropriada para a idade de 7 anos. E a mãe subiu ao palco para poder, sentou do lado do piano para poder filmar a menina de um ângulo mais privilegiado do que aquele que foi destinado ali para os familiares na plateia. Então, é impossível a gente não pensar, quem é que quer aparecer? Será que esta mãe tem algum problema? Porque, gente, é uma apresentação. A mãe está lá, vocês percebem que me faltam palavras? A mãe está lá, ou deveria estar, para observar o progresso e o desenvolvimento da filha na música. Ela não está lá para estar abaixo dos holofotes ou para conseguir o ângulo melhor da música de uma criança de 7 anos. Para isso ela faz em casa ou na escola, se não tem um piano em casa, faz na escola quando a criança está estudando. Se eu quero filmar as mãozinhas da minha filha tocando o piano. No palco. É sério isso, gente. E de outro lado eu vejo, caramba, como é que o diretor da escola vai recusar? Né? Como é que ele vai dizer, não, minha senhora me desculpe, mas a senhora senta ali, sua filha, a senhora não se preocupe, a senhora vai conseguir um ângulo maravilhoso ali, não é para tanto, né? Quer dizer, né, a gente vê esse tipo de coisa. A gente vê adultos, né, uma adulta, por exemplo, vestida de praia, né, com uma roupa de praia, chinela havaiana, vestido de praia, muito bem maquiada, mas vestida de praia, foi tocar Bach. Eu acho que a música mais fácil de Bach, tem quem toca Bach sabe que Bach é uma coisa difícil pra caramba, né? Quem escuta Bach parece que é uma música infantil, mas para tocar aquilo você tem que dividir o cérebro em dois, a esquerda faz uma coisa, a direita faz outra. Mas enfim, aquela não era uma música assim. O que aquela pessoa está passando? Que mensagem que aquela pessoa está passando, né? Ela trouxe uma casualidade fingida, hipócrita, para mostrar que ela é muito boa naquilo e que, portanto, aquilo não tem tanta importância assim. Por isso que eu vou vestir de roupa de praia. No final da apresentação de todo mundo, convida-se todos os alunos a subir ao palco para tirar uma foto com o Júlio. A pessoa que é uma adulta ali faz assim. Põe a mão na cintura, tapando metade das crianças atrás dela, não é? De novo, quer dizer, você vê ali o histrionismo, um narcisismo sem a correspondente, entendeu? Já é uma coisa assim que impressiona o fato de você quase não ter música clássica, quase não ensina mais música clássica. E olha, professores gabaritados, formados em escolas de belas artes e tal, das antigas, né? É tudo música popular, tudo fácil, tudo e mesmo sendo fácil, mesmo sendo simples, essas músicas populares, se a gente observa, é complicadíssimo quando você vai para um recital de piano, porque é tudo a mesma nota. Repete a mesma nota.
é Taylor Swift, é Moana, sabe? Quer dizer, veja, não quero dizer com isso que não, que tem que ter clássico e tal, mas o fato é que, neste momento, se revela a pobreza da nossa cultura. E mais do que a pobreza, é o empobrecimento da nossa cultura. Nós estamos regredindo. Ah, é difícil o clássico? Claro que é difícil o clássico. Claro que é mais fácil uma música popular, que tem 2 notas e o resto é ritmo. Você toca tudo com a mesma mão. Claro que é muito mais fácil, né? A pessoa fica feliz porque tocou aquilo que está na cabeça dela de ver uma tela, né? De ver um filme e tal, não sei o quê, né? Mas você vê claramente que o esforço que é necessário ter para você tocar uma música de forma decente, para cantar decentemente, para tocar um violino tirando uma nota e não 35 na mesma puxada de arco, né? Quer dizer, as pessoas não estão mais dispostas a este esforço para ter um resultado respeitoso ao seu público. Então as pessoas querem aparecer, precisam aparecer, mais os adultos, diga-se, né? A criança está vestida como se fosse para um baile, que é uma vestimenta completamente incompatível com o que produz no piano, né? Ou é aquele adolescente desleixado, entendeu? Que não, eu sou um artista, então eu posso vir aqui de coturno, cabelo azul e piercing, a camiseta rasgada, eu sou um artista, o que vale é a minha arte, né? E que de arte tem muito pouco, né? Não tem quase nada de arte. E aí que a gente se dá conta do quão degradados nós estamos, do quão ladeira abaixo mesmo, gente, a gente está. Eu não sei se porque de repente eu fiz belas artes quando eu era pequena, eu fiz coral, eu fiz musicalização, a gente teve algum contato, vamos dizer assim, com a música, e era uma coisa difícil, sim, era difícil, porque um monte de gente morria na praia, né? Só sobreviviam os fortes. Talvez não precisasse ser dessa forma, né? Imagino que aquilo era meio exagerado realmente, né? A gente fazia aquelas provas de piano, era um caos, as crianças saíam chorando, é, né? Porque ia fazer prova, tinha 3 professoras de piano altamente gabaritadas ali, que não deixavam passar nada, quietas, dando uma nota, você não sabia se estava indo bem ou não, e nervoso, ou criança não dormia antes, quer dizer, isso daí é exagerado? Sem dúvida nenhuma é exagerado, né? Você perde o gosto pela música, muitas vezes, com isso, né? Só tem que ser muito forte mesmo para conseguir, para querer continuar depois desse tipo de prova, né? De teste, né? Enfim, muita gente realmente desistia de tocar um instrumento por conta desse tipo de ambiente. Não estou defendendo isso, muito pelo contrário, né? Eu acho que a música popular é uma porta de entrada, porque é um motivador, né? Você pode demonstrar para o estudante que a música que está dentro dele, ela pode sair de uma forma mais fácil, né? Agora, não avançar, quer dizer, não ter nenhuma demonstração de alguém que realmente se esforça, né? Você vê, a gente conhece porque eu frequento a escola e tal, você tem lá crianças e adolescentes que estão há anos ali, né? E continua assim nisso, continua, né, nesse facilismo do qual já falamos em outro vídeo, né? Então, é mais um jeito, me parece, da gente destruir, de estarmos destruindo a nossa cultura paulatinamente, geração após geração. Mas o pior de tudo é achar que isso é o ápice, que isso é arte. Olha como eu sou bom, olha como eu sou espetacular, né? Então, quando você está com crianças, né, você tem lá os seus 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, você consegue compreender isso, lógico, tem as fases do aprendizado, obviamente, né? Quando você não está tratando de virtuoses aí, evidentemente que você vai ter músicas mais simples com um grau de dificuldade adequado,
não é? Então você começa com uma mãozinha, depois você vai com a outra mão, vai fortalecendo os dedinhos, vai trabalhando o ritmo, não é? O tempo da música e tal. Agora, quando você está com um adolescente que já faz anos que está lidando ali com adultos especialmente, né? Adultos, mesmo que tenham começado ontem o piano, né? O adulto tem que ter noção. Adulto, gente, é pior ainda a situação no meu modo de ver, porque o adulto tem que ter noção de que ele, por exemplo, ao tocar um violino, ele não está tirando uma nota limpa. Violino é um instrumento difícil de você tirar uma nota limpa. Não é que nem o piano que você bate na tecla e ela sai afinadinha, se o piano estiver afinado, né? Não, o piano você tem que tirar a nota ali na mão, né? Então, na minha opinião, tá? O mais ou menos não devia ser permitido. Não devia ser. É uma sacanagem com os outros, entendeu? Desculpa aí quem está aprendendo violino. Olha, eu admiro profundamente. Ó, minha mãe fazia violino e ela fala que era terrível. Ela tinha uma professora, a professora era a tia dela, inclusive, que era exigentíssima e tudo mais. E ela saía chorando da aula toda vez. Eu não digo que tem que ser dessa forma, não é isso. Mas as pessoas têm que ter a noção do que é uma apresentação. Do que é uma apresentação. E eu entendo também que a escola queira e precise mostrar o progresso, o que é, afinal de contas, que foi feito durante um ano inteiro em que as famílias estão investindo nessas crianças para aprender música. E, ao mesmo tempo, tem que ficar lidando com essa decadência cognitiva, eu diria, e esse monte de problemas mentais e psicológicos que vêm desde as famílias, vêm desde os pais. Né? Então, é a mãe que precisa subir no palco, diferente de todo mundo, ela precisa subir no palco, além daquele local destinado aos familiares para gravar, para registrar o momento da filhinha. Então, ela precisa subir ao palco. É a mãe que fica controlando toda a plateia, exigindo silêncio de toda a plateia, como se ela tivesse uma orquestra sinfônica. Né? Bebê chorando lá atrás, criança brigando do outro lado, mas não, você tem que ficar quieto, porque afinal de contas, veja, é o meu filho que está lá, vamos respeitar a música. Não que você não tenha que respeitar, não é isso que a gente está dizendo, mas o que eu estou falando é a falta de colocação, a falta de noção dessas pessoas, do ambiente que estão. Gente, é uma escola, é um lugar que não é um recital de música clássica. Você não está numa sinfônica de profissionais, músicos profissionais que são pagos porque são bons naquilo que fazem. Não, é só um evento de final de ano para mostrar para os familiares o trabalho da escola. É para mostrar para os familiares o trabalho da escola. É este o objetivo. Claro que é muito legal você ir lá aplaudir o seu filho, é muito legal o seu filho ter esta vivência de palco, saber o que é se apresentar, né, apresentar para outras pessoas. Você vê vários tipos de temperamentos das crianças também nesses eventos, não é? Você pode ter a oportunidade de você ensinar alguma coisa também, é a oportunidade da criança saber lidar com esses diversos desafios. Tá tudo certo isso. Agora, você percebe o que eu estou dizendo? Quer dizer assim, as pessoas não têm a noção do seu filho, de si mesma, do ambiente que estão. Perderam a noção disso. Elas usam esse tipo de evento e usam a plateia para suprir uma necessidade própria. Olha que grave isso, para suprir uma necessidade psicológica, mental própria. De se mostrar através do seu filho, ou indo lá mesmo, ou né, dizendo, ó, fique quieto aí, que aqui é um recital, onde já se viu, fica quietinho que eu tô tirando foto, que eu vou filmar agora, né? Quer dizer, coisas assim desproporcionais, é isso que eu quero dizer. É desproporcional, é fora do razoável. Comportamentos que são tão desproporcionais, tão fora do razoável, que fica evidente a patologia que a gente está vivendo. Então, me pareceu que, como uma apresentação de final de ano, realmente é um corolário de muita coisa que a gente falou esse ano aqui no canal, né? Quer dizer, um desprezo pela excelência. Então, você tem desempenhos quase ridículos, especialmente para adultos, né? Adultos que acabaram de entrar na escola já se arvoram, se sentem confortáveis para pisar num palco,
né? Aparentemente, né? Não estou dizendo, às vezes a própria escola força, né? Não, vamos lá e tal para fazer volume. Não é isso que isso tem também, né? Mas a gente percebe, né? A gente percebe quando a pessoa precisa daquele palco, quando ela quer aquele palco, mesmo sem ter um desempenho minimamente sustentável para estar no palco, para estar num palco, né? A pessoa que não tem noção de que aquilo é uma coisa reduzida para familiares, porque familiares vão compreender a pobreza do desempenho, a simplicidade do repertório, os erros que acontecem, porque acontecem mesmo, tem que acontecer, né? E como que cada um lida com os erros que acontecem ali. Quer dizer, não é um palco de verdade, né? É uma oportunidade, um momento da escola demonstrar o que foi feito durante o ano. Então, quando você vê adultos nessa posição, você vê o problema mental que a pessoa tem. Problema psicológico, emocional. Ela está ali tentando satisfazer alguma coisa que não é ali o lugar de satisfazer. Da mesma forma, crianças, né, que eventualmente são endeusadas pelas famílias, né, assim como qualquer, sabe, coisinha ridícula que faz, merecedor de efusivos, bravos e aplausos, né, tirando dessa criança a proporcionalidade do seu esforço e do seu desempenho, do seu resultado. A gente vê a mediocridade sendo aplaudida, não é? Veja, volto a dizer, é claro que você vai aplaudir o seu filhinho que está lá tocando ciranda, cirandinha, é evidente que você vai aplaudir isso e tudo mais, especialmente se você conhece o histórico do seu filho, você sabe qual foi o nível de esforço que ele fez, a idade que ele tem e tudo mais, mas a gente não pode perder de vista o que realmente é aquilo. E a gente não pode tirar da criança, e especialmente do adolescente, o que realmente é aquilo. Porque aquilo, em comparação com algo de verdade, com fazer música de verdade, não é nada. Não é nada, né? Então, por exemplo, uma coisa que dá para você fazer, por exemplo, é quantas dessas crianças são convidadas a participar de concursos de música? Porque concurso de música aí já é outra história, né? Concurso de música é outra história. É completamente diferente. São em muitos concursos de música é que aparecem, que surgem os músicos profissionais participando de concurso. Só que concurso é concurso, né, minha gente? Vença o melhor, é quem faz música melhor. Não é quem tem a pulseira mais bonita, o vestido mais brilhante ou o cabelo mais verde. Ou seja, o que eu digo é o seguinte, me parece, né? Que ali naquele palco a gente pôde captar o verdadeiro palco da vida que a gente está hoje. A realidade aqui de famílias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, escola, instituições. Aquele palco demonstrou toda essa doença que a gente vive. É a falta de excelência, é a falta de esforço, é a falta de noção, é o facilismo, são os problemas psicológicos, afetivos e emocionais ali no palco, para todo mundo ver. Né? As crianças buscando afeto no palco, os pais buscando validação de terceiros no palco dos filhos, através dos filhos, os pais querendo subir ao palco para se sobreporem aos filhos. Quando aquela mãe subiu ao palco, quem chamou mais atenção? Foi a filha ou a mãe? Né? Então, evidente que aquela moça que tinha quase 40, não é? Que toca bar, para dizer que toca bar, sabe? Sem nenhum tipo de emoção. A gente percebe que não tinha, a música não estava dentro da pessoa. De outro lado, tinha um rapaz que errou um monte, que estava nervosíssimo, mas ele fazia nuances na música. Ele tremia, mas ele estava sentindo a música. Quando ele errava, ele se lamentava, mas dava para ver que a música estava dentro dele. Tímida, fraquinha, mas estava dentro dele. E ele, na medida que ele conseguia, ele estava colocando
estava expondo aquela música dentro dele, que estava dentro dele, estava saindo para fora, né. Ali você via que, caramba, daqui um tempo vai acontecer alguma coisa ali, esse menino vai tocar, se ele continuar se esforçando, continuar investindo nisso, né. Mas é raro, isso foi raríssimo, foi 1 ponto, ou 2 ali no máximo. Fora isso, foi um desfile de problemas emocionais, dificuldades, problemas de afeto, né, essa falta de proporção, falta de razoabilidade nas coisas, a tentativa de ofuscar o filho por conta de uma necessidade própria de brilhar, a tentativa de brilhar através do filho, a tentativa de controlar os outros, porque eu sei a verdade, eu sei mais do que os outros, né. Você vê claramente ali, né, a pessoa que diz: "Fica quieto, silêncio", né, por conta de mesmo que tenha um bebê berrando lá atrás, né, quer dizer, é é a pessoa que precisa controlar o outro para dizer que ela sabe mais. Para ela poder especificar, deixar muito claro que ela é uma pessoa erudita e culta. Uma pessoa erudita e culta faz silêncio durante uma apresentação de piano, não é? Esse tipo de evento é assustador, porque deu para ver, inclusive, de um ano para outro, a involução, ou por outra, a evolução dessas patologias, dessas necessidades mal resolvidas, que ficaram ali desfilando no palco, e para isso usando as crianças, para poder ter aquilo tudo ali. A própria escolha do repertório, músicas que não dá nem para reconhecer muitas vezes. A pessoa toca de um jeito que não dá nem para reconhecer a música. Né, tinha uma jovem lá que tocou uma música famosíssima dos anos 70, mas ela macetou tanto o piano, ela estava tentando extrair a música do piano, quando na verdade a música tem que estar dentro da pessoa, né. E você vê claramente, talvez um dia ela conseguisse tocar aquela música a ponto de todo mundo reconhecer aquela música. Mas não naquele momento, aquele momento não dava para reconhecer. E para essas pessoas todas que têm, assim, essa patologia, cada uma com as suas doenças, né, as suas necessidades mal resolvidas, o aplauso ali é cativo, né, porque não é uma plateia, crítica. Não é uma plateia também que foi lá para ver um espetáculo musical, um recital de piano, não. Foi lá ver o filho, foi lá ver o progresso do filho. Agora uma coisa eu também, observei, apesar desses pontos, eu ainda quero crer que a maioria das famílias é normalizada. Pelo menos essas famílias que fazem esse tipo de atividade, né, que colocam seus filhos nesse tipo de atividade. É normalizada, normalizada no sentido: "Eu sei que o meu filho é uma criança, né, que ele não é nenhum Mozart, não é nenhum Beethoven, não é nenhum prodígio, ele está lá aprendendo música porque eu considero que o aprendizado da música é importante para a formação da personalidade, para o desenvolvimento cognitivo, das artes, espiritual e tudo mais, né. Então eu considero isso, por isso eu entendo como família que a minha criança deve aprender música. E é legal sim reunir a família, né, a família maior para poder prestigiar o progresso do seu filho. E isso a gente não pode nunca perder de vista, o progresso. Qual é o progresso? O progresso versus esforço. Então eu acho sim que você aplaude o seu filho, se emociona, eu sou uma mãe manteiga, né, porque eu me derreto, né, já no ensaio eu já começo a chorar, né, porque, enfim, me emociono mesmo, né. Mas a gente não pode perder de vista que, eh, a tua criança não é um prodígio, e ela precisa continuar se esforçando, né, ela precisa se esforçar. O esforço é que deve ser aplaudido, o esforço. E não o resultado bonito ou correto da música e tal, né. Então o esforço. Então, por exemplo, eu digo, por exemplo, "Olha, nessa idade, considere a possibilidade de tocar sem a professora fazendo o acompanhamento da sua música".
Vamos colocar uma música aí, né? A gente faz elogios merecidos, né? Então, por exemplo, teu ritmo foi muito bem, teve um trecho ou outro ali que você correu um pouquinho, né? Então, mas você melhorou bastante em relação ao ano passado, por exemplo, em relação ao que eu escuto você estudar, né? Você melhorou bastante. Você melhorou bastante, você está fazendo de acordo com o metrônomo, né? Está entendendo bem o ritmo e tudo mais, ó, melhorou bastante. Parabéns pelo teu esforço. Né? Já está tocando com as duas mãos bem, né? Uma outra coisa que é muito legal de elogiar é o seguinte: a criança, quando ela erra, mas ela não perde a música. Eu não sou capaz disso, tá? Eu, quando erro, volto querer fazer a nota certa, uma desgraça. Mas enfim, é um mérito grande isso. Você não perdeu o jogo de cintura. Ah, engatei aqui na nota, mas continuei no ritmo da música. Não perdi a música no meio do caminho. Sensacional, parabéns. Isso é um mérito seu. Agora, em termos de dificuldade, olha, tá muito fácil isso aqui, vamos lá. Vamos crescer nisso aqui. Vamos colocar coisas que são efetivamente desafiadoras e não precisa levar um ano para chegar num desafio maior, né? Então, assim, eu acho que a gente tira desse tipo de evento lições valiosíssimas, né? Primeiro, é um espelho do que nós somos, das famílias e da relação das famílias com os seus afetos, com os seus filhos e com as escolas, né? De um modo geral. É uma fotografia fidedigna de como nós estamos. E com essa fotografia, com esse espelho, eu acho que a gente tem mais condição de tomar medidas. Se a gente percebe que algo precisa ser feito. Então, uma delas é essa, né, que a gente já falou aqui no canal esse ano, sobre a excelência, a gente buscar a excelência, a gente não tem como buscar a excelência se a gente não desafia os nossos filhos, né? A música é ótima para isso, os esportes são ótimos para isso. É desafiar mesmo, não é ficar no que é fácil. E isso também a gente falou esse ano, né, sobre o facilismo. Não é a gente ficar naquilo que é fácil. Tudo virou fácil. Tem que ser fácil para poder agradar, para poder ficar na escola e para a gente poder tocar o nosso negócio. Então a gente tem que oferecer coisa fácil para a criança ficar feliz, né? E continuar com os nossos estudos aqui. Então, quer dizer, a gente, pais, quando diz, olha, vamos melhorar isso aí, vamos propor uma coisa um pouquinho mais desafiadora, você é capaz de tentar. E para você ser capaz de conseguir, você tem que se submeter à tentativa. Você tem que se submeter ao esforço. Ao esforço para chegar no resultado. A gente não chega em resultados excelentes se a gente não busca excelência. O aplauso, ele deve ser colocado, na minha opinião, ele deve estar lá, a emoção, né? Puxa vida, que bacana e tal. Quem sou eu para dizer o contrário, né? Mas a gente não pode deixar, na minha opinião, né, gente? Isso é só a minha opinião. A gente não pode deixar a criança subir num balão de hélio, entendeu? Não é por aí. Porque senão a criança vai dizer assim, mas eu sou bom nisso mesmo. Eu sei que eu sou boa nisso. Né? Baixa a bolinha, baixa a bolinha. Bom é aquele ali, ó. Tá vendo aquele ali? Automaticamente, nós chegamos em casa naquele dia e eu coloquei uma peça, inclusive, que eu gosto muito, do Rachmaninoff, com aquela pianista Katia. O nome complicado, o nome dela. Eu deixo o link na descrição do vídeo aqui. É uma peça difícil de Rachmaninoff, né? E você vê a quantidade de horas que aquela pessoa ficou estudando para chegar naquele nível de excelência. E eu ainda comento, né? Eu aposto que ela deve ter dito para si mesma, eu poderia melhorar aqui, 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 aqui. Não que a gente veja isso, né? Porque para mim é uma coisa assim dos deuses, mas a gente sabe isso, né? A gente sabe que é assim, né? Os músicos, os esportistas, a gente já falou sobre excelência aqui no canal, né? Tem que se esforçar muito. Tem muito esforço, tem muito estudo, muito esforço para chegar nos resultados que chegam, não é? Não é assim fazendo só facilzinho, só para eu ir lá subir no palco e receber um aplauso garantido. Não.
Com esse tipo de perspectiva, a gente tira das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, até a ideia do que é excelente, de onde ele pode chegar. Porque se eu digo que aquilo ali é excelente, maravilhoso, eu estou tirando a possibilidade dele saber a verdade. E a verdade é que aquilo é a véspera do primeiro passo de alguém que queira fazer alguma coisa na música. Na música, no esporte ou qualquer outro tipo de arte ou habilidade, não é? Que pretenda ter algum significado para a sociedade, para os outros. Eu te deixo com essa reflexão, né? Quer dizer, repare, se você tiver a oportunidade, já não viu, repare, divide aqui comigo nos comentários se você não sentiu alguma coisa parecida nessas apresentações de final de ano, né? Parece que a gente tem palco, é um palco para todos os tipos de patologias emocionais e psicológicas de pais, filhos, adultos, adolescentes, né? Enquanto tem uma empresa ali tentando sobreviver de educação, né? É importante a gente perceber essas coisas que a gente pode mudar e a gente estar muito atento para a gente também não ser aquele sem noção, né? Para a gente também não ser aquela mãe sem noção que não percebe que o filho, né, que é um processo de aprendizado e que a excelência é um estilo de vida, é uma forma de ver a vida, né? Uma forma de conduzir a vida e não um resultado em si mesmo, né? Obrigada por ter assistido esse vídeo e te aguardo no próximo vídeo.